Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Lúcia Rainer, sou defensora pública aqui em São Paulo. Eu vou dar continuidade ao curso aqui para vocês e a matéria de hoje vai ser sobre o controle concentrado de constitucionalidade. Peço desculpas de antemão pela minha talvez falta de entusiasmo momentânea por conta do dia, mas com certeza vou tentar dar ao longo da noite uma aula proveitosa para vocês. Só acho importante a gente sempre ter consciência da questão da vida e de como é importante a gente agradecer por estar vivo aqui com a gente. Vamos que vamos. Então vamos lá. Controle de concentrado. O controle concentrado, ele na verdade, vocês na aula passada, começaram a analisar o controle. A colega na verdade explicou sobre o controle na verdade abstrato de constitucionalidade, ela falou sobre o controle difuso e a gente começou na verdade a analisar a importância que deve se dar ao controle. Por qual motivo? Nós temos na verdade uma Constituição e essa Constituição ela é dotada na verdade de supremacia e ela é dotada também de hierarquia em relação às demais normas. É preciso, portanto, para garantir que haja um sistema harmônico, um sistema integrado, que as normas, na verdade, estejam em consonância, de acordo com o texto constitucional. Por quê? Justamente para você assegurar não apenas os valores e os direitos consagrados na Constituição, como garantir que haja uma atuação ordenada em todo o nosso ordenamento jurídico. Então, o controle concentrado de constitucionalidade, ele é um controle concentrado por quê? Porque ele é realizado, na verdade, em um único tribunal. Por que nós falamos, na verdade, em controle concentrado? Lembrem, como eu falei para vocês na primeira aula, tentem, na verdade, sempre buscar a palavra mais próxima para tentar, na verdade, solucionar aquela classificação. Então, o controle concentrado porque ele vem e concentra, ele centraliza toda a análise da constitucionalidade em um único tribunal. No caso, o Supremo Tribunal Federal, que é quem vai analisar as normas, na verdade, à luz da Constituição Federal. Ah, mas professora, não existe o controle feito pelos tribunais de justiça? Existe. Mas isso é no âmbito estadual. E ele também, na verdade, é centralizado junto ao Tribunal de Justiça. Por isso que a gente fala em controle concentrado de constitucionalidade. Esse controle concentrado, por sua vez, também, como regra, ele é posterior ou repressivo. O que isso significa? Isso significa que ele não é feito preventivamente ou de maneira prévia. Pelo contrário, ele ocorre, na verdade, após a elaboração da norma. Quando aquela, na verdade, norma está posta no ordenamento jurídico e é preciso verificar se ela está de acordo com a Constituição. Por quê? Porque nós temos uma presunção de que as normas são constitucionais. E por isso, caso elas sejam declaradas inconstitucionais, será necessário que a gente faça o quê? A declaração de inconstitucionalidade. É preciso, na verdade, verificar que, como regra, o controle concentrado é feito pelo Poder Judiciário. Essa é a regra. Todavia, nós temos exceções. É possível que esse controle seja feito pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Tribunal de Contas da União. Por que existem essas exceções? Quando nós aprendemos sobre separação de poderes, no artigo 2º da nossa Constituição, nós verificamos que há as funções típicas e as funções atípicas. E os demais, na verdade, órgãos, Poder Legislativo, Poder Executivo, eles também, na verdade, vão poder realizar o controle, mas dentro, na verdade, da sua finalidade atípica, que não é, na verdade, a finalidade própria, a finalidade precípua, diferentemente do Judiciário, que exerce essa atividade primordial, correto? Quando a gente analisa, portanto, o controle concentrado de constitucionalidade, nós vamos aprender que há algumas ações específicas. São ações, na verdade, de natureza constitucional. São ações essas que vão, na verdade, ser utilizadas para se demonstrar que uma determinada lei ou um ato normativo não está em consonância com a Constituição e, assim sendo, precisa ser declarado inconstitucional. Nós vamos também verificar ao longo da aula e no decorrer do estudo, e eu já adianto para vocês que a matéria de controle concentrado valeria a pena a elaboração de uma tabela, justamente para poder conceituar quais são as exceções de cada uma das ações. Por quê? Elas não são similares? São, em algum ponto, mas elas também apresentam diferenças. E são justamente nessas diferenças que as provas de concurso acabam, na verdade, se
especificando e se questionando. Justamente por quê? Porque é aí que você vai verificar se o candidato sabe ou não a matéria. Então, a ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ser a modalidade interventiva, que está ligado à intervenção federal, que não é a que a gente vai analisar agora, e a ação direta de inconstitucionalidade genérica. Essa ação direta de inconstitucionalidade genérica é a que vai analisar mesmo a questão da constitucionalidade daquela norma. Por quê? Porque a de interventiva ela tem uma outra finalidade, ela tem um outro objetivo. Quando vocês analisarem a Constituição Federal, no artigo 34, 35, 36, vocês vão verificar que tem uma outra finalidade. Ela ocorre quando há descumprimento de determinados preceitos, de determinados valores, diferentemente do que ocorre aqui na ADIM genérica. Alguns livros mencionam, na verdade, a expressão ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. A nomenclatura mais atualizada fala em ADI. Então eu preciso sempre observar nas provas que isso pode ocorrer. Muitas vezes a nomenclatura ADI e outras ADIM. Mas ela está relacionada à mesma ação constitucional. O que essa ação, portanto, tem como objetivo? Ela vai analisar uma lei ou um ato normativo abstrato e vai verificar se ele está ou não compatível com o sistema jurídico. No caso, pressupondo a Constituição Federal. Quando a gente verifica que será uma lei ou um ato normativo abstrato, o que a gente precisa pensar? Na característica da lei. A lei, na verdade, ela é dotada de quê? De generalidade, de impessoalidade, de abstração. Quando se cria uma lei, você precisa criar ela o quê? De maneira prévia e de uma maneira geral, ampla e não individualizada. Justamente para o quê? Para não criar uma lei específica para uma determinada situação. Pensem, por exemplo, vocês trabalham, na verdade, numa prefeitura. Não seria razoável que houvesse elaboração de uma lei municipal, por exemplo, para regulamentar uma caçamba específica de um município, uma caçamba específica de um único fornecedor? Porque você estaria violando o quê? Violando a questão da licitação, violando a questão da concorrência. Você não poderia criar isso. Você pode criar uma lei, por exemplo, regulamentando as caçambas de um modo geral, de um modo amplo, mas não cada vez mais restringindo. Então, quando a gente analisa a questão da ação direta de inconstitucionalidade e a gente parte do objeto dela, a lei ou ato normativo, o que nós estamos querendo dizer? Para analisar se uma determinada lei ou ato normativo está de acordo com a Constituição Federal. E se a gente constatar que não está, né? Porque, como eu disse, presume-se que as normas são constitucionais, até que alguém diga o contrário. Você precisaria passar e ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Ah, qualquer uma pessoa pode? Não. A gente vai verificar mais para frente que existem os legitimados previstos na Constituição, que é o rol previsto no artigo 103. Não é possível que haja um alargamento ou uma interpretação ampliativa. Não, apenas aquelas pessoas que estão legitimadas para propor ação declaratória de inconstitucionalidade. E o que são leis? Como eu disse, na verdade, acima, as leis, na verdade, elas estão aonde? Elas estão no artigo 59 da Constituição Federal. A própria Constituição, ela acabou, na verdade, por identificar quais são, na verdade, as espécies legislativas que existem. Por exemplo, leis complementares, emendas à Constituição e todas as espécies legislativas ali indicadas no artigo 59. Mas não são todas elas que vão poder ser consideradas como objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque existem determinadas particularidades que não possibilitam o controle de constitucionalidade. Nós, ao longo do artigo, melhor dizendo, ao longo do slide, nós vamos, na verdade, ir verificando por qual motivo pode ou não uma determinada espécie legislativa ser objeto de controle de constitucionalidade, como outra espécie legislativa não o pode. E qual que é a finalidade da ação direta de inconstitucionalidade? É justamente verificar se aquela norma é ou não constitucional. Lembre-se, a norma tem uma presunção de constitucionalidade. Então, quando você entra com a ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, você está, na verdade, dizendo o quê? Olha, essa norma é inconstitucional. Essa norma não encontra respaldo no ordenamento jurídico.
essa norma não pode estar mais em vigor. Por quê? Porque ela desrespeita valores constitucionalmente protegidos. E qual é a regra dos resultados dessa ação direta de inconstitucionalidade? Primeiro é a invalidação da norma. Você vai dizer que aquela norma é inválida. Justamente por quê? Porque ela não está de acordo com os valores e os dispositivos constitucionais. Você pode ainda dizer que o ato normativo é viciado. Por conta do quê? Ou por conta da matéria, do conteúdo, em razão da substância. Pense em uma determinada lei, por exemplo, que autoriza a tortura. Ela não poderia ser admitida, ainda que ela tivesse passado por todo o processo legislativo adequado, obedecido todo o trâmite legal, ela, do ponto de vista material, não seria válida. Aquele ato normativo estaria viciado. E no caso, por exemplo, da tortura, com um vício que é completamente insanável, pois não seria admissível reconhecer a existência de uma lei que viole, na verdade, um direito tão grande como o direito a não torturar. Do ponto de vista formal, também é possível. Por quê? É possível que uma determinada lei seja criada, por exemplo, por meio de lei ordinária, quando a matéria dela somente poderia ser desenvolvida por meio de uma lei complementar. Ou é possível que no trâmite legislativo não tenha se obedecido os quórums de aprovação, seja por maioria relativa, seja por maioria absoluta. E, portanto, poderia se declarar a invalidade e o vício daquela lei ou ato normativo em razão da forma, certo? Já vou avisando, a carinha de vocês assusta, mas essa matéria é difícil. Ela nem tá num dia tão propício para ser explicada, porque ela é cheia de detalhes. Então, no final, vocês estão completamente à vontade para fazer qualquer pergunta. Então, no artigo 59, como eu mencionei, aqui nós temos diversas espécies legislativas. Todas aquelas, na verdade, indicadas pela Constituição como, na verdade, espécies possíveis de atos normativos. E agora a gente vai verificar algumas situações em espécie que mais, na verdade, eu constatei em provas de concursos públicos, onde muitas vezes há perguntas e indagações. Por exemplo, uma súmula de jurisprudência, ela pode ser objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade? Não, ela não pode. Por que ela não pode? Primeiro, porque ela não está indicada no artigo 59. Esse seria o primeiro, na verdade, argumento do ponto de vista legal. Ela não seria considerada uma espécie legislativa. No mais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou na ação direta de inconstitucionalidade mencionada na tela que não podem ser objeto. Por quê? Porque ela não tem a normatividade necessária e qualificada. Gente, lembrem-se, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, eles acabam, na verdade, editando súmulas. Essas súmulas, muitas vezes, elas vão, na verdade, visar o quê? A uniformização jurisprudencial. Elas vão, na verdade, tentar resolver aquela situação, justamente para que haja uma maior igualdade nas decisões dos tribunais. Justamente para que uma determinada situação, ao ser analisada, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, seja analisada de maneira muito semelhante àquela do Rio Grande do Sul. Então, não seria possível que a súmula de jurisprudência pudesse ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade, correto? A súmula vinculante, por sua vez, também não. O que eu acho importante vocês verificarem? A súmula vinculante, ela tem uma importância muito grande hoje, pois dentro dessa sistemática de você tentar equalizar, harmonizar as questões, na verdade, jurídicas, a súmula vinculante, ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, ela vincula a administração. E por que ela é importante? Porque ela também, mais uma vez, vai assegurar a supremacia constitucional. Ela vai assegurar e dar efetividade àquilo que foi determinado.
A súmula vinculante, ela foi, na verdade, criada com a emenda 45 de 2004, que é a emenda, na verdade, que foi fruto do segundo pacto republicano. Aquela, na verdade, que possibilitou a reforma do judiciário. E a súmula vinculante, ela fixa a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula. E essa súmula, na verdade, vai ter um efeito, como eu disse, vinculante, com publicação na imprensa oficial. Por que ela não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Porque a própria lei que regulamenta a súmula vinculante prevê uma modalidade própria de aprovação, cancelamento e revisão da súmula. E se tem, na verdade, um procedimento próprio, não teria por que ela ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Nota-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, nessa resolução 388, indica de que modo haverá a aprovação, o cancelamento e a revisão da súmula vinculante. Então, até agora, na verdade, a senhora só está dizendo essas hipóteses que não cabem, justamente porque a gente tem que pensar que em prova de concurso público, se a gente souber as exceções, metade das questões a gente já consegue resolver, pelo menos as testes, que a gente consegue ir excluindo. E uma forma, na verdade, de você também evitar cair numa pegadinha. Porque muitas vezes não adianta saber tudo, chega na hora, tá nervoso, tá cansado, acaba, na verdade, não memorizando. Mas se você souber o que não cabe, isso já te ajuda a, pelo menos, limitar a sua resposta. Mas se não está preparado, vai dar tudo certo. Então isso é uma questão que a gente só está do ponto de vista do estudo. As emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas estão previstas no artigo 59. Então ela é uma espécie legislativa. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Por quê? Porque a súmula vinculante não está, nem a súmula jurisprudência. E elas não poderiam ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Mas as emendas à Constituição, elas estão. Então, para aí, vamos prestar atenção. Mas só pelo fato de elas estarem como espécie legislativa, automaticamente elas podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? O que a gente tem que tomar cuidado? As emendas constitucionais, como regra, que estão previstas no artigo 60 da Constituição, elas decorrem do poder constituinte derivado reformador, que é aquele, na verdade, poder que vai reformar o texto constitucional. Como regra, o poder é dito limitado e ele é dito condicionado. Por quê? Porque se ele vai reformar, ele tem, na verdade, como limite a própria Constituição. Ele não é, na verdade, que nem o poder constituinte originário, aquele que inova, que cria uma Constituição. Ele, na verdade, tem limites. E ele se submete também às regras do poder constituinte originário. Mas e as emendas à Constituição? A gente pode, na verdade, questioná-las por ação direta de inconstitucionalidade? Pode. Quando houver ofensas a quê? Aos limites formais e aos limites materiais. Leia no artigo 60, parágrafo 4º. Não pode-se aceitar emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, os direitos humanos e assim consequentemente. O que isso quer dizer? Que se houver uma emenda que de algum modo vise abolir um direito ali previsto, ela será declarada inconstitucional. Tomem cuidado. O Supremo Tribunal Federal já admitiu que houvesse a restrição do alcance daquela norma. O que isso quer dizer? O direito à previdência, por exemplo, é um direito constitucional, é um direito previsto na Constituição. E, consequentemente, ele está, na verdade, resguardado e deve ser assegurado a todas as pessoas que, assim, preencham os requisitos para serem, na verdade, destinatárias daquele direito. E o que o Supremo já admitiu? Em duas emendas, a emenda 19 e numa outra emenda posterior, a possibilidade de você reduzir a questão da aposentadoria, principalmente aquela do servidor público. Então hoje, por exemplo, o servidor público não aposenta mais integral. Houve uma alteração via emenda que passou, na verdade, a reconhecer que seria 80% dos maiores salários. Hoje a gente também já não sabe mais
como é que vai ser a questão da Previdência. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Supremo Tribunal Federal possibilita que haja a restrição. O que não é admissível é que haja a abolição, a supressão, o aniquilamento daquele direito. Isso não é possível. E havendo essa situação, é possível, na verdade, que haja uma ação direta de inconstitucionalidade. Pensem, nós não possibilitamos, por exemplo, a prisão perpétua, salvo em casos de guerra declarada e questões, na verdade, muito específicas de questão militar que não vem ao objeto da nossa matéria. Questões muito específicas dentro do Código Penal Militar. Mas, no modo geral, não é admitida a prisão perpétua. Não poderia ser admissível que houvesse uma emenda à Constituição que passasse a dizer: a partir de hoje é cabível a prisão perpétua. Não, porque ela ofende e ela vai suprimir um direito de uma pessoa. E também é possível, na verdade, que haja ofensa a limite formal. Por quê? Porque o próprio artigo 60 da Constituição, ele diz que haverá aprovação em 2 casas do Congresso Nacional, por 2 turnos, por uma maioria específica. Então, se uma determinada emenda for aprovada sem que haja o respeito àquele procedimento, ela também pode ser declarada inconstitucional, porque ela não obedeceu o parâmetro formal previsto para a edição daquela emenda à Constituição, tá? Outra coisa, o que é importante a gente analisar? As medidas provisórias também são espécies legislativas previstas no artigo 59. Elas têm força de lei, mas elas não são lei. Nossa, professora, mas tem diversas medidas provisórias. Pois é, mas elas não são leis. Elas apenas têm força de lei. O que acontece? Elas são, na verdade, ditadas em uma situação de urgência e de forma, na verdade, como regra, excepcional. Na prática, a gente sabe que nem sempre isso ocorre, mas aqui a gente tem que analisar o ponto de vista técnico, o ponto de vista jurídico, porque o que acontece na realidade prática não vai, na verdade, justificar eventual resposta em prova de concurso público. Então, por exemplo, as medidas provisórias devem ser excepcionais, em caso de relevância, em caso de urgência. O que o Supremo Tribunal Federal se manifestou? Que é possível, excepcionalmente. Por que excepcionalmente? Porque a medida provisória ela é editada pelo chefe do Poder Executivo. Se o Judiciário pudesse intervir em toda e qualquer análise de relevância urgente, ele estaria ofendendo a separação de poderes. E se nós temos que respeitar o Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, caso o Judiciário pudesse, em toda e qualquer medida provisória, analisar a constitucionalidade ou não, nós estaríamos, na verdade, intervindo e violando a autonomia que se dá ao Poder Executivo. Então, ele só pode, excepcionalmente, quando houver parcimônia, analisar a relevância e a urgência. O STF também já se posicionou nisso, conforme a DIN indicada na tela. Então, o que a gente primeiro precisa analisar? Como regra, as espécies legislativas previstas no artigo 59 podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Mas é preciso observar que as medidas provisórias, por exemplo, acontecem em situações excepcionais, não é em toda e qualquer situação. E assim, consequentemente. O que mais que, na verdade, eu destaquei para vocês? Como eu disse, como regra, as normas constitucionais elas são dotadas de constitucionalidade. Isso significa que aquelas normas oriundas do poder constituinte originário, elas são dotadas de constitucionalidade. Isso é diferente daquelas normas introduzidas por força de emenda. Porque a emenda, como eu acabei de dizer, é poder constituinte derivado reformador. E, portanto, não é poder constituinte originário. O que na verdade foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Que não é admissível o controle de concentrado em normas produzidas pelo Poder Constituinte originário. Qual que é a ideia? A ideia é de que as normas constitucionais elas são dotadas de constitucionalidade e que não há, na verdade, as normas inconstitucionais não são inconstitucionais, como regra. Por quê? O poder constituinte originário, ele é ilimitado, ele não encontra limite. Então, quando você utiliza ele de maneira originária,
você não estaria ofendendo um texto constitucional. Isso numa prova de primeira fase. Numa prova de segunda fase, especialmente voltada para a Defensoria Pública, a gente precisa levar em consideração o todo. O que isso significa? Toda a sistemática protetiva. Como eu mencionei para vocês na aula passada, sempre aquela visão maximizadora de direito, ampliativa, que visa a maior efetividade dos direitos, a maior consagração da dignidade da pessoa humana, também devem ser aqui consideradas. Então, por exemplo, uma norma constitucional originária, ela é ilimitada? Tecnicamente, sim. Por quê? Fruto do poder constituinte originário, e esse poder é ilimitado. Mas há princípios do bem comum que devem ser observados, princípios da moral. Lembrem da ideia do justnaturalismo e do positivismo, que há normas, na verdade, que antecedem a elaboração da própria norma. Aquelas que são inerentes à pessoa, que ainda que elas não estejam positivadas no texto, elas, na verdade, devem ser respeitadas, valorizadas, cumpridas. E a gente também não pode admitir o retrocesso social. O que isso significa? Se nós conseguirmos alcançar um determinado nível de proteção de um direito, não é possível que a gente retroaja e que a gente restrinja um direito já adquirido. Ah, professora, mas na prática a gente vê isso. Pois é. Mas aqui eu volto a dizer, vocês inclusive como defensores vão buscar sempre a melhor forma de assegurar o direito das pessoas. Então, se aquela pessoa, por exemplo, fazia jus a um determinado medicamento, aquele medicamento estava dentro da portaria do SUS, e em um dado momento ocorreu uma alteração daquele remédio, mas aquele remédio que é o único possível, com laudo médico, com todas, na verdade, as análises, o único remédio possível para efetivar o direito daquela pessoa, nós vamos ter que sustentar que o direito à saúde prevalece, que a norma contida dentro da regulamentação do SUS, ela é meramente indicativa, que ela não é, na verdade, limitadora, que ela não pode limitar o direito daquela pessoa. Por quê? Porque nós não podemos inviabilizar a aquisição de um direito. Isso é muito importante que a gente veja. E isso pode ser pensado também se a gente fizer uma análise mais completa em relação a direitos. Você adquiriu um determinado direito, depois vem uma norma e diz, não, agora você não tem mais esse direito. Não. Se você já cumpriu os requisitos, se você já preencheu aquele direito, você faz e você passa a ser a pessoa legitimada para exercer. Pensem na regra da Previdência mais uma vez. Por que existem normas de transição? Justamente para evitar que pessoas que estavam numa determinada situação automaticamente sejam surpreendidas pela norma. Mas isso não significa que ela tem direito ao regime previdenciário anterior. Não. Ela tem uma mera expectativa de direito. Salvo aquelas pessoas que realmente já poderiam estar aposentadas e eventualmente estão trabalhando por vontade própria. Essas pessoas já teriam cumprido os requisitos e, portanto, as regras anteriores à Previdência vão ser aplicadas a ela. Mas se a pessoa estiver, por exemplo, na iminência de completar o aniversário, na iminência de aposentar e vem uma outra norma, infelizmente ela não tem direito adquirido. Ela tem expectativa de direito. E por isso que se cria-se normas de transição. Justamente para você não lesar de uma maneira drástica a vida daquela pessoa. É uma forma, na verdade, de você sopesar e dentro da proporcionalidade, da razoabilidade, buscar uma alternativa menos drástica, certo? Então é muito importante que a gente saiba esses apontamentos com ação direta de inconstitucionalidade. Uma outra questão muito importante que a gente precisa ver é essa recente de entendimento do Supremo Tribunal Federal no que se refere às leis de efeitos concretos, que está ligada às aberturas de créditos extraordinários. O que na verdade aconteceu? Houve uma mudança de entendimento, na verdade ela é recente, ela ocorreu por força de uma medida cautelar, na qual se verificou a possibilidade do Supremo, que é um órgão do Poder Judiciário, analisar dentro do controle concentrado aquelas leis de efeitos concretos. Por que a gente fala que houve uma mudança de entendimento?
As leis de efeitos concretos, como o próprio nome diz, elas visam, na verdade, uma situação mais específica. No caso, a questão voltada, por exemplo, a orçamento, a créditos extraordinários. Ela não é uma lei geral, dotada de abstração, de impessoalidade. E por isso que ela é uma situação peculiar. Mas o Supremo Tribunal Federal passou a admitir o controle concentrado de leis de efeitos concretos. Então é muito importante que a gente saiba isso. Eu vou sempre ir voltando. A ação direta de inconstitucionalidade, ela concentra-se num único órgão. Do ponto de vista federal, no Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista estadual, no Tribunal de Justiça. Ela tem como objeto lei ou espécies normativas de caráter geral, abstrato e impessoal. Mas, como eu mencionei, o STF vem admitindo a possibilidade de leis de efeitos concretos. Também vem admitindo que o Supremo possa analisar os requisitos da edição da medida provisória. E sempre lembrar que quando há edição de uma lei, de uma espécie normativa, nós temos um procedimento formal, que é um procedimento solene. Ele segue um quórum, ele segue uma iniciativa, ele segue uma determinada forma prevista em lei, ou no caso na Constituição. E que esse procedimento precisa ser obedecido. Senão nós podemos ter uma inconstitucionalidade do ponto de vista formal. Pense no caso da Defensoria Pública. Não temos Defensoria Pública Municipal. Não seria possível que o município criasse uma Defensoria Pública. Aqui no estado de São Paulo nós tivemos um município que teve a criação, mas foi declarada a inconstitucionalidade pelo próprio Tribunal de Justiça. Por quê? Porque se você não tem um poder judiciário municipal, você não poderia ter uma defensoria, que é um órgão que integra o sistema de justiça do âmbito de vista municipal. Então, ainda que tenha tido com certeza a melhor boa vontade do mundo esse prefeito, ele acabou incorrendo no quê? Num vício formal. A matéria não poderia ter sido objeto de um prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Municipal. Lembrem-se, no que se refere à matéria da defensoria, normas gerais são editadas pela União e a competência ela é concorrente. Os estados e o Distrito Federal podem regulamentar, mas eles não podem, na verdade, também fazer de que forma? Fazer diferente do ponto de vista depreciativo. Como assim? A Defensoria Pública de São Paulo apresenta uma lei extremamente inovadora. Nós temos a previsão, por exemplo, da ouvidoria. E a nossa ouvidoria ela é uma ouvidoria externa. E além de ser externa, o ouvidor ele tem assento no conselho. O ouvidor, na verdade, ele é um órgão superior. A Lei Complementar 8094, que foi alterada pela Lei 132 de 2009, ela prevê, na verdade, a ouvidoria como um órgão auxiliar. Ai, professora, mas é uma lei posterior. Ok, mas é uma lei posterior que prevê um direito inferior ao previsto na Lei Complementar Estadual de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, a nossa legislação ela é mais benéfica, ela é mais protetiva. Você não poderia dizer que a lei estadual ela é inconstitucional. Não. Ou que eventualmente ela é ilegal, porque ela descumpre a norma geral. Não. Por quê? Porque ela respeita um valor previsto no artigo 134 da Constituição, que é o quê? O papel da Defensoria Pública. E se a ouvidoria ela vai integrar e ela vai formar esse canal direto com a sociedade, essa participação, e a participação tem assento constitucional, lembre lá no artigo 14, que a gente fala de soberania e tudo mais, o que a gente tem que tomar cuidado? Tomar cuidado que você não pode declarar inconstitucional. Isso é diferente. O que a nossa lei não poderia fazer, por exemplo, é assim: não teremos ouvidoria, ponto. Sendo que a lei complementar da União, ou que edita a norma geral, que é a Lei 8094, vem a dizer que deve-se criar defensorias públicas e que elas devem ser órgão externo. Ah, mas professora, por que essa lei complementar, então, não foi revogada? Porque não existia defensoria pública em todas as cidades brasileiras, em todos os estados, né? E por conta disso, foi necessário criar. Então, foi uma inovação? Foi. Foi um avanço? Foi. Mas do ponto de vista do estado de São Paulo, a nossa legislação, ela é mais garantista no que se refere ao papel da ouvidoria, tá? Por que eu falo isso pra vocês e eu volto a insistir? Porque é sempre importante que a gente veja
qual que é, na verdade, a matéria a ser questionada e o que pode ser questionado ou não. Em relação às políticas públicas, eu acho que eu até vou deixar para um momento mais posterior, justamente quando a gente analisar a ação de descumprimento de preceito fundamental, que ela é uma outra espécie de ação constitucional. Mas eu fiz questão de tratar aqui para vocês, por quê? Porque é importante que a gente analise que o Supremo também pode verificar se uma determinada política pública é aceitável ou não e se ela respeita ou não o parâmetro de constitucionalidade. E quais são, portanto, os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade? Bom, ela é uma ação constitucional, ela é uma ação, portanto, que não tem partes, né? Porque você não tem uma parte específica, o autor, o réu, as partes identificadas, como nós temos, por exemplo, numa ação penal, numa ação civil, numa ação de família. E os efeitos daquela decisão, eles vão ter o caráter erga omnes. O que isso significa? Que vai ultrapassar aquelas partes. Porque, via de regra, no processo, o que a gente observa? Que as decisões apresentam um efeito interpartes para aquela situação específica. Não quer dizer que aquela pessoa obteve aquele direito, que automaticamente toda e qualquer pessoa vai ter a mesma decisão. Então aqui, na ação direta de inconstitucionalidade, o efeito significa o quê? Ele vai transcender, ultrapassar aquela decisão. Ela vai operar efeito para todas as pessoas que submetem-se àquela norma. Ah, professora, inclusive os demais órgãos do Poder Judiciário? Sim. Ah, inclusive o Poder Executivo? Sim. Ah, inclusive o Poder Executivo de um município pequeno que tem 10 mil habitantes? Sim. Ah, mas a ação foi proposta lá no Supremo Tribunal Federal e a cidadezinha fica ali na divisa? Sim. Por quê? Porque você vai estar assegurando a supremacia constitucional. Você vai, na verdade, estar conferindo àquela determinada norma a sua inconstitucionalidade. E se ela é inconstitucional, significa que ela violou, seja a matéria ou a forma prevista na Constituição. E por isso não é possível que ela seja utilizada, que ela seja admitida. Então o efeito daquela decisão, ele é erga omnes, ele atinge a todos. Mas professor, ele não atinge o poder legislativo. Correto. Por qual motivo ele não atinge o poder legislativo? Quando nós analisamos no artigo 2º da Constituição a separação dos poderes, nós vamos verificar que, como regra, o poder legislativo, dentro da sua visão e dentro da sua função típica, está o poder legislar. O poder de editar leis, né, ou espécies normativas. Justamente por quê? Porque a sociedade, ela evolui. E é preciso muitas vezes que hajam determinadas normas que há 10, 15, 20 anos atrás não eram necessárias. Pense no direito à internet. Alguns anos atrás, ninguém falava internet. A gente ainda vivia com aquele tijolar. Hoje, a gente tem uma série de tecnologias. Por conta disso, diversos crimes, por exemplo, foram acontecendo. Crimes cibernéticos, práticas, na verdade, delitivas assim realizadas, compras pela internet que podem, na verdade, repercutir em ofensa a direitos do consumidor e assim, consequentemente. Direitos estes que muitas vezes poderiam não estar expressamente previstos, mas que hoje surge uma nova situação. Surgindo-se uma nova situação, busca-se a regulamentação daquele direito. Mas isso não quer dizer que um direito não positivado não seja um direito. Por quê? Volto a repetir. Nós temos direitos anteriores à positivação. Direitos esses que já têm que estar intimamente consagrados. Lembra que eu mencionei na aula passada para vocês do que se refere ao direito ao transporte, que ele foi inserido no artigo 6º da Constituição? Isso não significa que a partir de hoje todo mundo tem direito ao transporte. Não é automático. E também não significa que antes da previsão da inclusão do transporte no artigo 6º, que o direito ao transporte não era um direito. Não, ele era. A grande questão é que busca-se a positivação, porque a gente ainda vive no mundo positivado. No mundo onde é preciso você positivar para que você busque a efetivação. Mas não quer dizer que aquele direito não estando ali expressamente previsto, que ele não existe. Por que eu estou falando isso?
Por que a gente não pode fazer que o efeito de uma determinada norma atinja o poder legislativo? Porque a gente pode acarretar o que o ministro César Peluso se manifestou na fossilização da Constituição. O que isso significa? Significaria que a gente deixaria a nossa Constituição parada no tempo. Pense num fóssil. O dinossauro, algum utensílio ficou lá atrás. Passado anos, décadas, centenas e milhares de diversos anos, continua do mesmo modo. Não é possível. A Constituição ela precisa avançar, assim como a sociedade evolui. E olha que a nossa Constituição ela se transforma bastante. É até difícil, eu brinco. Você compra uma Constituição hoje, dá uns 4, 5 meses, ela já está desatualizada. Porque tem tanta emenda à Constituição que ela vive sendo alterada. Então é importante que a gente saiba isso, que a ação declaratória de inconstitucionalidade, ela não vai atingir o poder legislativo. Nada impede que posteriormente o Supremo Tribunal Federal, no caso da União, né, no caso na verdade de caráter geral, tenha que analisar essa constitucionalidade novamente. Vocês conseguem entender essa ideia? A ideia é assim, hoje você tem uma norma declarada inconstitucional. Passa um tempo, vem o Poder Legislativo e edita uma outra norma. E essa norma está evada de um outro vício, muitas vezes o mesmo ou de uma outra natureza. Nada impede que essa norma, mais uma vez, seja objeto de inconstitucionalidade. Por quê? Porque sempre precisa se buscar que haja uma consonância com a Constituição, que haja, na verdade, um respaldo, que haja, na verdade, uma harmonia. Por que é tudo isso, gente? Lembre-se, nós temos, na verdade, um Estado, nós optamos por um Estado democrático, nós temos a questão do Pacto Federativo, nós temos uma Constituição Suprema, a Constituição é hierarquicamente superior, não é possível que uma lei municipal venha e contrarie o texto constitucional. Lembre-se, isso eu falo sempre em questões visando a abolição do direito. Se eventualmente for criado um novo direito, isso é uma vantagem. E isso, obviamente, não tem por que você dizer que só porque não está na Constituição, a pessoa não faz jus àquele direito. Por isso que alguns doutrinadores vêm a mencionar que hoje a gente fala num bloco de constitucionalidade, que significa o quê? Que nem sempre só temos como parâmetro a Constituição. É preciso ampliar a base. Por isso que hoje muitas vezes se fala não numa visão piramidal, naquela ideia kelseniana, mas numa visão trapesiana, numa ideia que você tem uma base mais alargada, um bloco de constitucionalidade, onde entrariam os tratados, onde entrariam muitas vezes até leis que regem determinados direitos de maneira mais benéfica e assim, consequentemente. Tá? Então é muito importante que a gente saiba essa questão da ação direta de inconstitucionalidade. Como eu disse para vocês, a matéria ela é difícil. Eu sou péssima de tecnologia, então eu não sei fazer tabelas no computador, mas vocês podem, na verdade, reduzir este artigo numa tabelinha. Este slide numa tabelinha. Por quê? Para vocês tentarem, na verdade, ir memorizando quais são as espécies legislativas que podem ser questionadas via ação direta de inconstitucionalidade. Então vamos lá. Uma lei ou ato... Opa, não trocou. Uma lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição Federal pode ser proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal. Lembre-se, controle concentrado concentra num determinado órgão. Então, uma lei ou ato normativo federal e estadual pode ser questionada em face da Constituição diretamente no Supremo Tribunal Federal. E está expressamente previsto no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Mas uma lei ou ato normativo estadual também pode ser questionada à luz da Constituição Estadual. Mas a lei ou ato normativo municipal somente pode ser questionada como regra em face da Constituição Estadual. Imagina, dentro dos nossos 5.000 municípios,
que a gente tenha leis municipais sendo questionadas diretamente no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal nunca mais vai conseguir fazer qualquer outra coisa se não julgar ação direta de inconstitucionalidade. E, portanto, isso deve ser questionado perante a Constituição Estadual. Quando nós analisamos a questão da federação, nós analisamos também a questão da parametricidade das normas. Analisamos a questão de que tem normas de repetição obrigatória, normas que estão previstas na Constituição Federal e que também são repetidas na Constituição Estadual. O artigo 25 da Constituição Federal, que vai falar do poder decorrente dos estados, assim menciona. Qual que é a ideia? A Constituição Estadual ela vai regulamentar e vai ser dentro do âmbito estatal a norma mais superior. Mas ela precisa estar de acordo com a Constituição Federal. Porque se ela não estiver de acordo com a Constituição Federal, como é que você vai resolver e solucionar a questão da harmonia? Nós temos um exemplo que envolve os convênios da OAB aqui no estado de São Paulo. Eu só vou deixar mais para o final esse exemplo, porque houve, na verdade, toda uma discussão no Supremo Tribunal Federal quanto se aquela ação deveria ser uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma DPF. Porque o parâmetro de constitucionalidade ali utilizado foi a emenda 45 de 2004. Então eles passaram, na verdade, a analisar como parâmetro a emenda. E, portanto, a lei estadual seria posterior à Constituição. Houve toda uma discussão formal, que mais pra frente até vou indicar a ADIM, que vale a pena a leitura. E eu vou dar algumas dicas de quais ADIM seriam importantes vocês darem uma estudadas para a prova de defensoria pública. Não é necessário que haja a leitura integral dos votos. Não estou dizendo que vocês não possam ler, pelo contrário, acho que eles são muito válidos, eles são muito enriquecedores. Mas como numa prova de concurso público não se exige do candidato uma visão de mestrado ou doutorado, ou muitas vezes um conhecimento tão específico, muitas vezes analisando as notícias do Supremo Tribunal Federal, ela já acaba indicando os principais pontos. E a partir dali vocês também conseguem responder às provas de concurso público. Certo? Voltando então aqui ao nosso slide. Caso esteja tramitando uma ação direta de inconstitucionalidade estadual em relação a uma lei estadual perante a Constituição Federal e perante o Tribunal de Justiça Local, lembre-se, nós temos uma lei estadual. Essa lei estadual, por alguma razão, trata de uma matéria que deveria ser tratada igualmente, portanto ela está sendo questionada, seja à luz da Constituição Estadual, seja à luz da Constituição Federal, como é que a gente vai dar prosseguimento? Gente, pense numa questão de hierarquia. Vocês já imaginaram o Supremo Tribunal Federal decidir, e daí vem o Tribunal de Justiça e diz, não, está errado. Supremo Tribunal Federal, vocês erraram, e agora nós entendemos diversamente. Não. Então tentem, como eu sempre digo para vocês, pensar em uma lógica. Se você tem uma situação em que uma ação direta de inconstitucionalidade estadual trata de uma lei estadual e essa é analisada perante a Constituição Estadual e perante a Constituição Federal também, o que vai acontecer? Vai ser suspensa essa ação proposta no Tribunal de Justiça até que haja o julgamento final no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, vai decidir. Caso depois se verifique que há alguma outra questão que não foi, por algum modo, analisada em relação à Constituição Federal, ou se aquela situação for diversa ou uma situação específica, o Tribunal de Justiça poderá dar continuidade. O que ele não pode é decidir e dar prosseguimento sem que o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, se manifeste. Então essa tabelinha vale a pena. Vocês vão fazer uma tabelinha mostrando isso. Qual que é o destaque importante? Pode ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto lei municipal? Pode, perante o Tribunal de Justiça. Perante a ação declaratória de inconstitucionalidade estadual. Mas perante o Supremo Tribunal Federal, só lei ou ato normativo federal ou estadual. Isso eu já vi em várias provas de concursos públicos mencionando. Ah, a lei municipal pode ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal? Não. A não ser, na verdade, que você tenha toda aquela questão de norma de repetição e tudo mais, mas daí ela vai ser analisada dentro da própria
Constituição Estadual e dentro do próprio controle estadual. Porque se você tem uma lei municipal, pense em hierarquia, gente, numa escadinha. A lei municipal tem que estar de acordo com a lei estadual. A lei estadual de acordo com a lei federal. Se você tem uma lei municipal que já está em desacordo com a lei estadual, automaticamente o Tribunal de Justiça aqui precisa declarar aquela norma inconstitucional. Vocês conseguem pensar nessa visão? Não dá para o Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula de todos os estados, decidir o que todos os municípios vêm a editar, certo? E o que acontece? A lei municipal, em face da Constituição Federal, ela pode? Vamos lá. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Perante, na verdade, o Supremo Tribunal Federal e perante, na verdade, a Constituição Federal, não. Por quê? Nós temos o que se chama na doutrina de silêncio eloquente. O que isso significa? Não houve previsão expressa. Ah, mas não houve previsão expressa porque o legislador assim optou? Ele esqueceu? Ele estava aquele dia cansado, distraído? Não. Porque ele justamente não quis, dentro da explicação que aqui mencionei, que o Supremo Tribunal Federal tenha que analisar o parâmetro de constitucionalidade entre uma lei municipal e a Constituição. Porque ela tem que obedecer outros parâmetros anteriores, como é o caso da lei estadual. Então lembrem sempre dessa escadinha. Lei municipal tem que respeitar a lei estadual. Lei estadual, lei federal. A lei estadual, ela também tem que respeitar a Constituição. A lei federal, obviamente, também. Ah, mas a lei municipal pode desrespeitar a Constituição? Obviamente que não. Mas é por isso que se ela desrespeitar a Constituição, ela já vai estar desrespeitando uma lei estadual. E no momento que ela desrespeita uma lei estadual, o próprio Tribunal de Justiça local consegue declarar a inconstitucionalidade daquela norma. Isso pode ser, na verdade, tanto de forma difusa quanto de forma concentrada. Aqui a gente está analisando a questão concentrada. Pense num controle no Tribunal de Justiça. Houve uma lei municipal. Essa lei municipal, ela previu uma determinada situação específica, diversa da lei estadual. Não é possível que essa lei municipal preveja uma situação em contrariedade à lei estadual. E daí, automaticamente, aquela lei municipal vai ser declarada inconstitucional. Só que ela é declarada inconstitucional perante o quê? O Tribunal de Justiça local. Então, no caso de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você não vai analisar aquela lei municipal em face da Constituição Federal, entendeu? Não no controle concentrado de constitucionalidade, que é esse da ação direta de inconstitucionalidade. Nada impede que dentro do controle difuso, por exemplo, por meio de um recurso extraordinário, que você questione aquela determinada lei. Vocês conseguem observar isso? Tem que sempre prestar atenção nisso. Nós temos um controle de constitucionalidade concentrado e um controle de constitucionalidade difuso. Aqui a gente está analisando o controle concentrado de constitucionalidade. O controle, na verdade, difuso, não tem problema. Nada impede que uma pessoa venha questionar uma determinada lei, subindo, obviamente, toda a instância jurídica para chegar no Supremo Tribunal Federal. Mas isso no controle difuso. No controle concentrado, você precisa obedecer essas regras aqui postas. Ou seja, lei municipal não pode ser diretamente no Supremo Tribunal Federal, certo? Não no controle concentrado, só pode no controle difuso. E qual que é a principal diferença? A questão dos efeitos. Se você tem um recurso extraordinário, na qual eu, por exemplo, Lúcia, questionei uma determinada lei municipal, ela só vai atingir a mim. O efeito vai ser inter partes, como regra. Não vou entrar naquela discussão da teoria da transcendência dos motivos determinantes, toda aquela discussão, porque daí a gente acaba perdendo o foco. Mas a regra é, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, controle difuso de constitucionalidade, era uma lei municipal, o efeito é só para mim. Ah, mas a lei municipal, ela atinge todos os munícipes. Ok. Ou todos os munícipes vão propor uma ação de todas as pessoas vão ser atingidas, ou aquela lei só foi a mim atingida. Por isso que é diferente as formas de controle de constitucionalidade, entendeu? Então, voltando lá. Lei municipal em face da Constituição Federal, dentro do controle de concentrado de constitucionalidade, não pode ser por ação direta de inconstitucionalidade. Ela só pode ser feita, olha lá na última linha, por meio de ADPF, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja,
é uma outra modalidade de ação constitucional, certo? Isso é muito importante que a gente verifique. Uma outra discussão voltada à questão do recurso extraordinário, que é uma forma de controle difuso de constitucionalidade, é a questão, na verdade, do Senado Federal, do artigo 52(10) da Constituição, a questão, na verdade, dos efeitos, que foi toda aquela discussão que houve em relação ao HC, que houve inclusive pela própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em relação a crimes hediondos, aquela questão da progressão, se era possível, se não era, porque foi, na verdade, feita dentro de um habeas corpus. E, teoricamente, um habeas corpus é uma ação que envolve partes, envolve a justiça pública e envolve o réu. Então, o que eles passaram a entender? Não, vamos ter que... Aquela raça decidente é tão importante, ela é tão grave, ela é tão séria, ela é tão necessária, que a gente vai transcender aquela decisão. Mas aí envolve toda uma discussão sobre os efeitos do artigo 52(10), que não é matéria do controle concentrado, é matéria do controle difuso. E se eu acabar tecendo maiores esclarecimentos aqui, nós vamos fazer uma boa de uma salada de frutas. Então vamos por partes aqui, para não fazer uma salada mista total aqui na confusão, certo? Então isso é importante que a gente saiba. Então até agora a gente viu: lei ou ato normativo federal ou estadual pode ser questionada no Supremo, dentro do controle concentrado, por meio de ação direta de inconstitucionalidade. A lei municipal não pode. Perante o Supremo Tribunal Federal, a lei municipal somente pode via DPF. É possível que a lei municipal seja questionada mediante a DIN, ou ação direta de inconstitucionalidade, apenas no âmbito estadual, que é o Tribunal de Justiça. E isso não haveria qualquer impedimento. Aí agora a gente vai analisar, porque quando você acha que está fácil, vai complicando a situação, a questão voltada ao Distrito Federal. Quando nós analisamos naquela aula a questão do Pacto Federativo, nós verificamos todos os entes federativos. Então a gente analisou o Distrito Federal, os municípios, os estados, a questão voltada às competências, como é que o Poder Legislativo poderia legislar, como é que ele não poderia. E quando a gente analisou o Distrito Federal, nós observamos que ele tem uma situação sui generis. O que isso significa? Significa que o Distrito Federal ele tem algumas atribuições e algumas competências legislativas que são reservadas aos estados e outras que são reservadas aos municípios. E por isso que a situação é mais peculiar. Porque aquelas leis ou atos normativos editados pelo Distrito Federal, elas podem ter natureza estadual ou elas podem ter natureza municipal. Se aquelas leis ou atos normativos do Distrito Federal tiverem natureza municipal, não dá para fazer controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal. A regra aplicada no slide anterior, a gente só acrescenta um ingrediente a mais, que a gente tem que tomar cuidado, que não é toda lei ou ato normativo distrital que vai ser analisado perante o Supremo Tribunal Federal. Não! Só a lei ou ato só a lei ou ato normativo do Distrito Federal com natureza de lei estadual. Aqui de novo aquela minha tabelinha mal feita, vocês têm que botar no caderno bem bonitinho. Lei ou ato normativo distrital com natureza estadual que contrariar a Constituição Federal pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal. Lei ou ato normativo distrital com natureza municipal, ou seja, aquelas de atribuição do município, que venha contrariar a Constituição Federal, aí a gente tem que aplicar a mesma regra do slide anterior. Qual a regra? Vamos voltar lá. Ó, lei municipal. Se ela, na verdade, é uma lei distrital de natureza municipal, ela também não pode ser questionada por ação direta de inconstitucionalidade. Ela não vai poder ser feita dessa forma. Ela vai seguir que modo? Aquela prevista dentro do controle concentrado estadual. Leiam lá. Lei ou ato normativo estadual municipal. Então, no Distrito Federal, a gente tem o plus a mais. A gente precisa verificar qual que é a natureza daquela lei ou espécie normativa. Se ela é uma natureza estadual, e daí nesse caso poderia ser questionada perante o Supremo dentro do controle concentrado, ou se ela é uma lei ou ato normativo municipal. E daí, por ser lei ou ato normativo de natureza municipal, você só poderia questionar em face da Constituição estadual. Não poderia você subir para uma Constituição
federal. Por quê? Pela regra que eu disse. O Supremo Tribunal Federal não analisa no controle concentrado de constitucionalidade lei municipal por ação direta de inconstitucionalidade, apenas mediante ADPF, que é uma outra ação, certo? Porque a gente vai ver que tem isso, tem a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a ADPF. A de interventiva a gente não vai analisar porque ela está ligada à intervenção federal. Ela até é importante de ser verificada quando a gente analisa a criação da Defensoria Pública no estado de Santa Catarina, justamente porque ali houve toda uma discussão quanto à criação ou não da Defensoria, justamente porque ela era feita por advogados que atuavam dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e daí passou-se a questionar que, como a Constituição Federal previa um modelo público, o estado de Santa Catarina estaria descumprindo o modelo constitucional, o que poderia ensejar, inclusive, uma ação de intervenção. Não aconteceu, o estado de Santa Catarina criou o concurso público para a defensoria, a prova também está para ser realizada do segundo concurso também com data recente. Então, na verdade, assim, o que a gente precisa analisar? A questão sempre do alcance, qual que é a ação que a gente está estudando, certo? Aí agora a gente vai analisar quem são os legitimados, ou seja, quais são as pessoas que são autorizadas a propor ação direta de inconstitucionalidade. Perante o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, o rol é taxativo. O que significa rol taxativo? Que o rol não é exemplificativo, que o rol é delimitado, que o rol é restrito. Então, perante o Supremo Tribunal Federal, apenas as pessoas previamente indicadas no artigo 103 da Constituição Federal é que têm legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Nota-se que até o advento da Constituição Federal de 88, apenas o Procurador-Geral da República poderia ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Depois, na verdade, nós passamos o quê? A prever outros legitimados. E isso é muito importante, porque a gente possibilita o quê? A pluralização do debate. A gente permite que haja uma maior atuação perante o Supremo Tribunal Federal, que não se fique restrito ou restringido apenas a uma única pessoa. E que se possibilite que, por exemplo, o Presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal possam propor ação direta de inconstitucionalidade. Nota-se que, quando a gente analisa o artigo 103, tem previsão tanto da mesa da Câmara quanto da mesa do Senado. Lembrem-se, gente, a Câmara dos Deputados, ela representa, na verdade, quem? A sociedade, o povo. Até eu brinco que naquele desenho, bem, obviamente, muito bem feito de arquitetura, né, de Brasília, a gente tem uma cúpula para baixo e uma cúpula para cima. Qual que é a ideia? Representa-se o povo e representa-se, na verdade, o que não é o povo. Então, a Câmara dos Deputados vai ser voltado mais para os interesses das pessoas, enquanto, na verdade, os senadores, não que eles não estejam voltados aos interesses das pessoas, mas eles visam, na verdade, o quê? A questão voltada aos estados, aos entes federativos. Então, nota-se que tanto a mesa da Câmara quanto a mesa do Senado são legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade. O governador do estado também pode, e a mesa da Assembleia Legislativa também. Lembre-se, gente, a regra de parametricidade. Se dentro do âmbito federal, o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente, pode, dentro do âmbito estadual, o chefe do Poder Executivo também pode. Mais uma tabelinha para colocar aí, para vocês irem prevendo. Pode a mesa da Câmara, pode a mesa do Senado, também pode a mesa da Assembleia Legislativa. E a mesma coisa que se verifica no Distrito Federal. É também possível que o Conselho Federal da OAB também tenha legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Os partidos políticos também, mas tomem cuidado. Pode ter uma pegadinha assim, os partidos políticos têm legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade? Não. Apenas os partidos políticos com representação no Congresso Nacional.
Por isso que eu destaquei para vocês. Porque a gente coloca assim, os partidos políticos têm legitimidade? Não é todo e qualquer partido político. Mas a gente também precisa verificar se o examinador, quando fez a questão, às vezes se ateve a esse detalhe ou não. Por isso que a gente sempre tem que cuidar quando tem uma prova teste. Mas está errado, era passível fácil de recurso, porque o texto constitucional diz partido político com representação no Congresso Nacional. Logo, não é todo partido político. Também é por confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Pode uma entidade de classe de âmbito estadual ou de âmbito municipal? Não, gente. Se o rol é taxativo, se o rol é específico, se o rol não é exemplificativo, não pode uma confederação de âmbito estadual. Mas ela depende do interesse dos trabalhadores. Ok, gente. Mas elas não têm a legitimidade e haverá um vício no procedimento legislativo. E haverá um vício na formalidade. E aquela norma vai ser, obviamente, não analisada. Por quê? Porque quando o Supremo Tribunal Federal for analisar os requisitos para admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, ele vai constatar que aquela pessoa não era parte legítima para estar na ação. Se não é parte legítima para estar na ação, automaticamente você não pode dar continuidade a uma ação onde aquela pessoa, ou no caso aquela confederação, não tem legitimidade para estar naquele local, certo? Se isso fosse fácil, eu falo que a matéria cada vez parece que vai ficando mais difícil, seria bom. Aí a gente analisou quem seriam os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade. Mas como tudo no direito, a gente sempre tem 1, 2, 3 divisões, o que a gente se constata? Que tem os legitimados neutros e os legitimados universais. O que isso significa? Volto a dizer para vocês. Quem seriam legitimados neutros? Quem seriam legitimados universais? A gente vai, na verdade, observar que existem, na verdade, aqueles legitimados que não precisam comprovar a finalidade institucional. Ou seja, eles não precisam dizer porque ali foram. Eles não precisam dizer, olha, Supremo Tribunal Federal, eu estou ajuizando essa ação direta de inconstitucionalidade porque eu defendo o povo, porque eu fui eleito pelo povo, porque o povo me elegeu, porque o povo me escolheu como presidente. Não. Automaticamente presume-se que em razão daquele cargo ocupado ou em razão daquela instituição, eles na verdade têm uma capacidade postulatória plena. Ou seja, eles não precisam ficar comprovando a finalidade institucional. Ou seja, além de não precisarem comprovar a finalidade institucional, eles têm capacidade postulatória própria. Ou seja, eles não precisam, na verdade, ficar procurando um advogado. Que nem a gente verifica, por exemplo, para aqueles legitimados interessados, que são aqueles legitimados, na verdade, que têm que demonstrar pertinência temática, que não é o caso do presidente da República, da mesa da Câmara, do Procurador-Geral da República, da mesa do Senado e do partido político com representação no Congresso Nacional. Por que eu destaquei para vocês essa ADI? Vocês não precisam ler essas ADI, o voto inteiro, nem nada. Aquelas que eu acho que seriam mais interessantes, vocês verificarem os votos. Até por questão de fundamentação eu vou indicar ao final. Eu apenas, na verdade, indiquei para vocês verem que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou. E eles verificaram que a representação do Congresso Nacional do partido político é no momento da propositura daquela ação. Então pense, um partido político tem representação no Congresso Nacional. Ele entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. A gente sabe que há uma legislatura, a gente sabe que há um mandato, a gente sabe que as eleições são periódicas, graças a Deus ainda em muitos países. E o que a gente verifica? Que muitas vezes uma ação pode ultrapassar o mandato daquele deputado, o mandato daquele senador. Pode ser que aquele partido político não tenha mais representação no Congresso Nacional, não importa. Se no momento da propositura da ação constatar que havia representação, ele será legitimado para propor a ação direta de inconstitucionalidade. Não é verificado esse requisito a todo instante e a todo momento, apenas no momento da propositura.
E como dito, a gente tem aqueles legitimados que precisam demonstrar a pertinência temática. Quais seriam eles? Seriam aqueles que não foram indicados expressamente nesse artigo. E eu fiz questão, e foi na verdade uma decisão minha, não mencioná-los, justamente para vocês irem treinando. Porque se a gente coloca quem são os legitimados neutros, e a gente faz uma tabela também dizendo quem são os legitimados que não são neutros, a gente acaba se atrapalhando. Não que você não tenha que saber, mas numa prova teste, pelo menos do ponto de vista inicial, você sabendo o que é um e não é outro, pelo menos você consegue excluir. Obviamente que numa prova escrita e numa prova oral, você vai ter que desenvolver um poder de memória e um poder, na verdade, de conhecimento até um pouco mais aprimorado. Mas no primeiro momento que a gente está analisando a questão de testes, é importante que a gente não fique colocando, senão a gente memoriza. Mas aí cada um decide na sua própria tabelinha. E os legitimados interessados são aqueles que vão ter que demonstrar pertinência temática. Então pense na confederação sindical com o âmbito nacional. Ela precisa dizer por que ela está indo ali. Não teria sentido, por exemplo, ela ajuizar uma ação que envolve, por exemplo, direito à plantação de cana-de-açúcar, se por acaso ela representa os metroviários. Ela não teria sentido de ela estar ali. Por qual motivo que ela está ali? De que forma ela está ali atuando? E isso é importante que a gente saiba. E eles vão precisar contratar advogado para propor a ação. E esse advogado tem que ter o quê? Poderes específicos. Está previsto na própria ação direta de inconstitucionalidade a 2187. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal assim entendeu. Então o que a gente viu até agora? A ação direta de inconstitucionalidade ela é uma ação constitucional, porque ela tem assento constitucional. O artigo 103 da Constituição vai indicar quem são os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Esse rol é taxativo, não é exemplificativo e, portanto, são as pessoas que têm legitimidade para a propositura. Lembrem, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe de âmbito nacional e todas as demais pessoas ali indicadas. Nós temos como parâmetro a Constituição Federal ou a Constituição Estadual, mas na Constituição Federal a gente apenas analisa lei ou ato normativo federal ou estadual, ou aquele distrital de natureza estadual. E do âmbito de vista local, do âmbito de vista do Tribunal de Justiça, nós temos a análise de lei ou ato normativo estadual ou municipal, ou ainda lei ou ato normativo distrital com natureza municipal. Perante o Supremo Tribunal Federal, não se analisa a lei municipal via ADI, só via ADPF ou via recurso extraordinário, por exemplo. O recurso extraordinário, ele é um recurso específico, toda a regulamentação do CPC, tem uma série de requisitos, mas os efeitos são interpartes. Ele é um processo subjetivo, que tem partes, que tem envolvidos, diferentemente da ação direta de inconstitucionalidade, na qual nós vamos observar no slide seguinte, que ele é um processo dito objetivo, ele não tem partes. E os efeitos dele é erga omnes. Ou seja, vai atingir a todos, vai atingir todos os órgãos, demais órgãos do Poder Judiciário, o Poder Executivo, mas não atinge o Poder Legislativo. Por que não? Aquilo que o nosso ministro se manifestou, o risco da fossilização da Constituição Federal, certo? Então vamos lá. Outra coisa importante para a gente analisar, a ação direta de inconstitucionalidade. Quais são as características do processo objetivo, portanto, da ação declaratória de inconstitucionalidade? Como eu próprio disse, ele é um processo objetivo, então ele não vai analisar a questão das partes. A petição, na verdade, ela pode ser indeferida, quando ela, por exemplo, for inepta. Quando é que ela vai ser, na verdade, inepta? Como eu disse para vocês, se aquela pessoa, por exemplo, não tiver legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, ela vai ser declarada inepta. Se ela, na verdade, não preencher os requisitos essenciais, que são aqueles previstos no artigo 4º da Lei 9868 de 99.
eu verifiquei bastante provas de concursos públicos, não verifiquei perguntas tão específicas quanto quais seriam os requisitos que iriam acarretar eventual improcedência ou até indeferimento da petição inicial. Mas de qualquer modo eu coloquei aqui para vocês porque vocês têm que pensar que ela não deixa de ser uma ação como qualquer outra. E se ela é uma ação, ela tem uma petição inicial, ela tem que cumprir requisitos, ela só não vai seguir o trâmite, o rito comum das ações que a gente está habituadas, mas ela na verdade vai ter regras próprias. O que também a gente observa? Que são ouvidos o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. E o Advogado-Geral da União, ele tem direito à manifestação. Por que ele tem direito à manifestação? Porque ele vai defender, sempre que possível, a lei ou ato normativo federal e dizer que aquela norma tem validade jurídica. Justamente por quê? Porque ele vai tentar demonstrar que aquela norma não deve ser objeto de controle de constitucionalidade, ou ainda que seja objeto, que ela não deve ser declarada inconstitucional. Ele vai fazer, portanto, uma defesa e ele tem direito à manifestação. O que a gente observa também? Que é possível que a indecisão monocrática do relator haja, por exemplo, alguma decisão. E é cabível o agravo. É um agravo interno, que é feito para o próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o prazo agora é em dias úteis e o prazo é de 15 dias, tá? Também não sei se isso vai cair numa prova, confesso que eu verifiquei apenas em algumas provas envolvendo o CESP e como via de regra a maior parte das provas de defensoria não envolvem CESP, eu apenas coloquei por uma questão de cautela, porque vá que caia, pelo menos é uma questão que, ao meu ver, a gente não pode perder. Tem questões de primeira fase que a gente até pode errar, mas tem outras que são complicadas, entre elas são prazos de memorização, porque são questões que não tem como sequer ensejar um recurso. O prazo é assim e assim é o prazo. Se como advogado, defensor, promotor, você perde o prazo, se você não fizer, você perde a questão se você erra o prazo. Então eu sempre digo que questões de prazo precisam ser memorizadas. Tem questões que é melhor você entender. Por isso que eu tento explicar para vocês, sempre quando vocês se depararem com uma palavra que vocês desconhecem, não entrarem em pânico. Porque se vocês tentarem memorizar todos os sinônimos que a doutrina cria para uma determinada situação, vocês não vão conseguir, não esteja desejando isso, mas a não ser que vocês tenham uma memória excelente, eu torço que vocês tenham, que vocês consigam memorizar todas as inovações doutrinárias e criativas para tentar identificar ou muitas vezes nomear uma determinada situação ou instituto. Vocês vão verificar, principalmente na questão voltada de controle de concentrado, que tem diversos nomes e jurídicos e identificações para uma mesma situação. Daí fica difícil você memorizar tudo. Claro que aquelas que muitas vezes vêm de direito estrangeiro, tipo efeito cliquet, aí você precisa memorizar, porque senão você não consegue entender. Não vai traduzir efeito clique que não vai funcionar. Mas é mais ou menos isso, tentar buscar qual que é o significado. Isso ajuda muito no estudo. Por isso que eu sempre tento fazer, e isso às vezes até eu sei que ao mesmo tempo que ajuda, pode dificultar, mas é uma análise integrada da matéria, porque a gente tem que estudar de uma maneira complementar, não é uma maneira isolada. Por mais que a gente esteja analisando controle concentrado de constitucionalidade, a gente mexe em poder, a gente mexe em separação de poder, a gente mexe em competência, porque é preciso entender a lógica do sistema. Então vamos lá. Outra coisa, a maioria deve ser absoluta. Isso está previsto no artigo 97. Por que tem que ser maioria absoluta? Gente, pensem, se vai ter uma decisão que vai operar efeito erga omnes, que vai vincular os demais órgãos do Poder Judiciário, se vai vincular o Poder Executivo, imagina se fosse feito por maioria relativa. Então tem que ser maioria absoluta, é um quórum qualificado, é um quórum muito mais específico e muito mais exigente. Então precisa ter voto de 6 ministros, desde que instalado com a presença de 8 de 11 ministros. A gente tem que ter, na verdade, o quê? Um quórum com bastante ministros ali instalados e que dentre eles também haja a maioria absoluta dos votos. Justamente por quê? Porque se nós temos apenas 11 membros do Supremo Tribunal Federal, é preciso que a gente resguarde que a maioria absoluta dele
concorde em declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Pensem no que eu falei para vocês. Se a presunção é de constitucionalidade, se a ideia é assegurar a supremacia constitucional, assegurar que aquela Constituição ela é respeitada, ela é cumprida, é preciso que não apenas um órgão de cúpula, como a maioria absoluta dos seus membros, entendam que aquela lei ou ato normativo está em discordância do parâmetro de constitucionalidade. Isso é muito importante que a gente verifique. Uma outra questão que eu sempre destaquei, e eu acho que agora é mais importante ainda, é a questão voltada do amicus curiae. Por que eu falo isso? E eu falo não só da Defensoria Pública de São Paulo, mas das defensorias públicas no Brasil. A Associação Nacional dos Defensores Públicos, que é a AMADEP, ela tem um site muito bom, vocês podem inclusive abrir e verificar. Ela participa como amicus curiae de diversas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal e que envolvem defensoria pública. Isso significa o quê? Que ela está pluralizando o debate. E o amicus curiae nada mais é do que também um instrumento de cidadania, um instrumento de democracia, um instrumento que você vai possibilitar que haja uma maior participação e uma maior democratização do acesso à justiça. Como assim, gente? Bom, o Supremo Tribunal Federal ele é órgão do Poder Judiciário, é ele que vai julgar. Mas é possível que um colaborador, um amigo da corte, venha e diga, olha, neste caso, Supremo Tribunal Federal, seria necessário que fosse reconhecida a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade por esses e esses motivos. E ele vai participar e colaborar. O que a gente observou? Que, via de regra, da ação que declara a inconstitucionalidade, então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal veio e falou, bom, esta norma é inconstitucional. Não é cabível recurso, gente. Não é possível que você recorra e diga, Supremo Tribunal Federal, discordo, a decisão não é inconstitucional. Porque, gente, ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Não haveria, na verdade, um outro órgão questionar. Ah, mas você poderia, na verdade, analisar perante a Corte Interamericana de Direito? Aí nós estamos numa outra questão, que é controle de convencionalidade, que não é controle de constitucionalidade. E se eu tivesse que opinar, eu acho que isso em algum momento, em alguma prova de concurso público, vai ser questionado. Talvez não numa definição do que é controle de constitucionalidade, do que é controle de convencionalidade. Mas vocês vão ver que eu tenho uma série de julgados que eu trouxe, onde isso se observa. Que a luz da Constituição Federal seria de uma forma, mas a luz dos tratados seriam outras. Lembrem da prisão civil depositária infiel, por exemplo. Ou ainda a questão voltada à lei de anistia. Ou ainda a questão voltada à questão da formação dos jornalistas. E todas as matérias que foram analisadas, não só do ponto de vista constitucional, mas do ponto de vista dos tratados. Só que uma coisa, gente, é controle de constitucionalidade. Outra coisa é controle de convencionalidade. E outra coisa é controle de legalidade. Porque eu também já ouvi gente falando, mas a lei municipal não respeitou a lei estadual. Gente, se não respeitou a lei estadual, você tem que fazer controle de legalidade. O controle de constitucionalidade, lembre, o nome está ligado à Constituição. Então, ou é Constituição Federal, ou é Constituição Estadual. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas a decisão do Supremo foi inconstitucional. Bom, você pode levar a questão desde que respeitar todo o regulamento da Corte Interamericana, eventualmente pode, mas você vai estar analisando dentro de um controle de convencionalidade, não do controle de constitucionalidade. E aí você teria que provar que alguma fundamentação e alguma coisa prevista naquele acordo do Supremo violou algum direito positivado dentro de um tratado internacional, mas isso não é controle de constitucionalidade. Mas ainda que não seja possível recorrer daquela decisão, são cabíveis os embargos declaratórios. Lembra, gente, embargo declaratório, ele também é um recurso, está previsto no Código de Processo Civil, eles são opostos quando há uma obscuridade, quando há, na verdade, uma contradição, justamente porque pode ocorrer, dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal, haver alguma obscuridade, alguma omissão, alguma contradição, e ela pode ser sanada mediante embargos de declaração. Outra coisa,
embora a ação direta de inconstitucionalidade seja uma ação de natureza constitucional, não é cabível rescisória. A rescisória não pode ser utilizada. Isso só acontece no procedimento comum. Quando eu falo procedimento comum, é aquele procedimento que não é o procedimento constitucional da ação direta de inconstitucionalidade. Em procedimentos especiais também pode ter, mas o que eu estou querendo dizer é que não cabe rescisória em ação direta de inconstitucionalidade, certo? Em relação ao amicus curiae, também é importante a gente analisar algumas questões que eu quis destacar aqui para vocês. Principalmente aquela prevista no novo CPC de 2015, que permite pessoa física como amicus curiae. Eu gosto muito do tema do amicus curiae, porque ele fala, na verdade, de um acesso, que é um acesso, na verdade, mais plural. E esse acesso mais plural, ele permite que haja uma maior interferência, uma maior atuação, e você pluraliza aquele debate. E como o CPC foi alterado recentemente, a cair em provas de concursos públicos, o novo CPC, até porque ele já está em vigor, já está sendo aplicado e tudo mais, é importante analisar a previsão dele expressa no artigo 138. Vamos olhar aqui. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício, ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, até porque você não poderia criar uma associação sem que houvesse uma representatividade adequada. A ideia é que você não crie associações para sair fazendo ações, né? Ela teria que ter uma representatividade, até porque ela representa um grupo de pessoas. Pense numa associação, no caso a Associação dos Defensores, tem que ter representatividade adequada, ela representa o número de defensores, elas representam os defensores públicos. Não pode simplesmente eu decidir criar uma associação de defensores Lúcia, criei uma nova associação, não, porque ela tem que ter uma representatividade adequada, seguir todo um estatuto, toda uma regulamentação própria. No prazo de 15 dias, volta aos prazos de 15 dias aí da sua intimação. A intervenção de que trata o CAPT não implica autorização de competência, ou seja, a associação é lá de Ribeirão Preto, a ação foi proposta em São Paulo. Gente, ela vai continuar tramitando no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela não vai tramitar em outro tribunal. Claro que no caso de tribunal não tem que fazer, nós só temos tribunal com sede na capital, mas a gente tem que pensar que esse artigo ele envolve não só a questão da ação direta de inconstitucionalidade, como outras ações de um modo geral. Não implica alteração de competência, nem autoriza interposição de recursos, ressalvados a oposição de embargo de declaração. Caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir intervenção, definir os poderes do amicus curiae. E o amicus curiae poderá recorrer da decisão que julgar incidente de resolução de demandas repetitivas. Obviamente que não são todos esses parágrafos que se aplicam à ação declaratória de inconstitucionalidade, mas o que eu fiz questão de mostrar para vocês é que o amicus curiae, que é o colaborador da corte, ele está previsto no novo CPC. Então ele é um instrumento de pluralização do debate importante. Vocês também vão verificar, se vocês procurarem, que no site do Supremo Tribunal Federal existe meio que um dicionário jurídico. E ele é um dicionário que ajuda para definições simples, como é o caso do amicus curiae. Então, se vocês colocarem amicus curiae nesse dicionário, vocês vão ver que é um colaborador da corte, ele irá atuar em conjunto, visando a pluralização do debate. Ele dá meio que uma explicação. Por que eu falei que isso é relevante? Porque muitas vezes a gente não sabe um determinado tema ou uma determinada classificação e o site do Supremo Tribunal Federal nos facilita com esse auxílio. E, portanto, qual seria a natureza jurídica desse amicus curiae? De acordo com Pedro Lenza, ele na verdade diz que seria uma modalidade sui generis de intervenção de terceiro. Porque ela não seria aquela intervenção de terceiros clássicas que a gente na verdade está habituado. Ela seria uma modalidade sui generis diferenciada, uma modalidade na verdade própria, tá? Vamos fazer
na verdade, só vou terminar os efeitos da decisão e daí a gente dá um intervalo pra gente não ter que romper a questão da ação direta de inconstitucionalidade. E quais seriam, portanto, os efeitos da decisão? Eu já mencionei eles pra vocês, mas eu acho que é importante a gente ter um slide próprio sobre ele. Por que é importante a gente saber? Primeira coisa, a ação declaratória de inconstitucionalidade, ela visa declarar a inconstitucionalidade, que nem eu já falei para vocês, em razão de um vício formal ou de um vício material. E por que a gente fala que ela é uma ação de natureza dúplice? Porque caso, na verdade, seja julgado improcedente a ação declaratória de inconstitucionalidade, automaticamente a gente está julgando o quê? A constitucionalidade daquela norma. E o mesmo se verifica quando a gente analisa a ação declaratória de constitucionalidade. Se você tem uma ação declaratória de constitucionalidade, que por alguma razão você vai analisar a constitucionalidade, se ela for julgada improcedente, você também tem uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Por isso que elas são chamadas de ações de natureza dúplice ou ambivalente, porque julgando procedente ela, você declara a inconstitucionalidade. Julgando improcedente, você declara que ela é constitucional. Então, a procedência de uma ação implica na procedência de outra. Como eu disse, o efeito erga omnes, atinge todas, contra todos. E como regra, o efeito daquela decisão é ex tunc. O que isso significa? O ato, na verdade, vai ser declarado nulo. Ele vai, na verdade, ser retirado do ordenamento jurídico. Por quê? Porque ou ele tem um vício formal ou ele tem um vício material. Se constatado que tem um vício formal ou um vício material, não é possível que a gente admita que ele passe por continuar produzindo defeitos no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, aquele ato é nulo e ele é retirado do ordenamento jurídico. Mas vocês já imaginaram a confusão se a gente simplesmente em um dado momento falasse assim, bom, essa determinada norma é inconstitucional. Ela tem um vício insanável, ou um vício de iniciativa, ou um vício de formalidade, ou um vício de coro, ou um vício de natureza, e ele é insanável. E a gente simplesmente falasse, bom, vamos anular todos os atos anteriores que foram feitos com base nessa lei. Nós iríamos, na verdade, gerar um caos. E nós iríamos desrespeitar um dos princípios muito importantes, que é o princípio da segurança jurídica. Então a gente simplesmente não pode, na verdade, decidir, olha, vamos declarar essa norma inconstitucional e a partir de hoje ela é inconstitucional e tudo que já foi não vale e ela não vai mais valer. Não, porque tem situações já consolidadas, situações que já estão sendo atingidas por aquela norma. E por isso, o que foi decidido e está previsto no artigo 27 daquela lei que eu falei para vocês, que é a lei 9868 de 99. O artigo 27, que possibilita a modulação dos efeitos da decisão. O que isso significa? Por maioria qualificada, então é muito mais que maioria absoluta. É uma maioria qualificada de 2/3 dos ministros, em razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social, você pode restringir os efeitos daquela decisão e declarar que a partir de hoje não será mais possível. Teve um caso muito conhecido, que é o caso envolvendo o município de Mira Estrela, na qual esse município já havia sido criado. E houve toda uma discussão contra a lei que criou o município, pois ela não tinha obedecido um prazo previsto na Constituição. Gente, o município já existia saúde, já existia educação, já existia, na verdade, os órgãos. Professora,